volta no VDR aqui na parte Talk Show. E atenção, ele é do miolo do São Cristóvão e talvez tenha a língua mais ferina da Câmara Municipal. Converso com muito prazer com o vereador de São Luís, Francisco Chaguinhas. Vereador, muito obrigado. Eu trouxe o senhor aqui porque eu gosto de caba macho conversando aqui comigo nesse programa. Não, nós estamos às ordens. Sincero, eu acredito que a política tem muita hipocrisia e discursos moralistas e bonitos a gente tem no balde. Mas para ser mesmo sincero e conversar sobre os defeitos próprios, autocrítica, é muito difícil, por isso que eu admiro muito o senhor. Pois é isso aí. Nós estamos à disposição. Eu acho que, principalmente na região que nós moramos e vivemos, região Nordeste, nós precisamos mudar o nosso perfil de comunicar e de fazer na questão política. Nós entendemos que o Senado sempre, o presidente é nordestino. Para nós deveria ser algo muito importante. Mas se você olhar a via de regra, eles levam o atraso e devolvem o atraso novamente para o Nordeste. Então a gente precisa ter uma abertura maior, principalmente no século XXI, o século onde as realizações, o desenvolvimento, ele é a peça latente. Nós não podemos ficar na retaguarda sempre como zelador do subdesenvolvimento. E isso parte da compreensão política. Eu quero dizer aqui que o Tocantins vai dar um salto de qualidade muito grande. Por quê? Porque lá foi eleito um governador empresário. Nós entendemos aqui, eu não tenho nada contra os governos do Maranhão, mas via de regras todos saem do poder público. É uma visão que ele só tem uma visão só, ele não tem uma dupla visão. Quando a pessoa vem do setor privado para ser político, ele tem os dois momentos. Ele vem da iniciativa privada e ingressou no setor público. Mas a burocracia não vai tirar essa parte de dinamismo? Não, porque uma coisa... É claro que a burocracia no Brasil, ela é um patrimônio indesejável, mas crescente. Mas nós precisamos sempre combater a burocracia, porque é o seguinte, uma coisa é você ter uma visão empresarial e ser político, outra coisa é você vir do setor público e ser político. Você continua só zelando pelo lado da moeda. Aqui no Maranhão, nós observamos o seguinte, nós nunca tivemos um governador vindo da iniciativa privada, um governo onde tenha capacidade empreendedora, nós nunca tivemos. O Maranhão ainda necessita de ter no governo do Maranhão um empresário de sucesso. Até porque o empresariado no Brasil e no Nordeste, na visão de alguns socialistas, é algo que não é bom, e é bom. Porque nós sabemos que as elites que comandam o país e que acabam com o país não são os empresários. Mas o João Dória não deu um exemplo bom lá em São Paulo. Não, mas o João Dória não deu um exemplo tão bom porque ele saiu logo. Por quê? Porque nós observamos o seguinte, a capacidade de interagir dentro de um processo onde você vê uma avenida aberta e você pode ir num caminhão e está de Fusca, você vai pular para o caminhão. Porque ele observou o seguinte, e aí nós temos que dar a mão à palmatória ao Dória. Por quê? Porque ele foi candidato a prefeito, e aí saiu para candidato a governador, teve o seu partido quase todo contrário a ele e levou à eleição. Por quê? Porque as pessoas hoje, eles querem resultado. E aí, é claro que o João Dória, eu não conheço muito bem a gestão, mas a gestão do João Dória enquanto prefeito foi uma gestão que deu uma abertura muito grande. Ou seja, ele trouxe o incremento da iniciativa privada junto com o setor público. Então, é tão provável que ele foi contra o próprio partido dele todinho, porque nos partidos políticos, a velha política do Brasil ainda tem essa coisa seguinte, você tem que ficar na fila, por melhor que você seja, mas você tem que estar na fila do cara péssimo que está na sua frente, você tem que esperar o tempo dele para depois chegar o seu. Isso acabou de agora em diante. Ou você tem capacidade para avançar, ou outro vai lhe atropelar lá na frente. Então, o que nós observamos hoje, eu sempre digo, nós tivemos uma falência, o sepultamento das duas grandes siglas do Brasil, PSDB e PT. Os dois, eles corriam na mesma raia. Um mais astuto do que o outro, que é o PT, e o outro o PSDB. Um da esquerda e outro de centro-esquerda. Mas o PT imediatamente colocou ele como neoliberal. Agora, o fracasso foi total dos dois. Quer dizer, eles vão ser sepultados na mesma sepultura, cova comum.
Exatamente. E é o que o Brasil precisava, mas é lamentável pelo fato de ser a maior representatividade do país, é a falência das maiores representatividades. Agora, vereador, você que tem o conhecimento com relação ao contexto político, é muito interessante. Eu sei que não é culpa sua, que eu vou lhe perguntar, mas trazendo para a realidade local, por que o nível de discussão da Câmara Municipal é tão baixo, é tão rasteiro? Me responda. Porque, na verdade, é o seguinte, eu vejo que algumas amarras precisam serem quebradas. Eu, quando estive pela primeira vez no mandato de vereador, eu comecei a fazer um discurso e as pessoas que estavam na Câmara, que cobriam a Câmara, algumas pessoas da imprensa, diziam que eu estava fora da realidade. Eu digo, não, eu estou dentro de uma realidade da qual a Câmara nunca teve, que é discutir o Brasil a partir do local onde eu estou. Então, a nossa discussão lá é uma discussão que já está melhorando, mas muitas vezes ela fica exatamente em torno de discussões umbilicais, aonde não leva a absolutamente nada. Nós precisamos sim fazer uma medida audaciosa e colocar a cidade de São Luís dentro dessa medida, na questão do contexto do desenvolvimento, na questão, eu diria que da busca por melhor empreendimento na cidade, ter uma classe política que não olhe só para o seu umbigo, mas que olhe para uma escala do tempo, que ele é responsável para o futuro de outras gerações que virão. Então, nós precisamos disso. E a Câmara, ela sofre exatamente por falta de ter uma discussão mais ampliada. As comissões da Câmara de Vereadores de São Luís, ela quase que não funciona. Isso também recai diretamente ao presidente. O presidente da casa precisa ser o fomentador de discussões favoráveis para o desenvolvimento da cidade. Olha, nós observamos o seguinte, qual a responsabilidade da cidade? Com o plano diretor, a Câmara precisa ter o plano diretor como GPS do desenvolvimento da cidade. E essa é uma discussão que não anda na Câmara. É uma discussão que é de civilidade, é necessário. O vereador, por exemplo, ele passa a ser quase um pagador de promessas, ou seja, é aquele fazedor de favor, é aquele que vai no hospital público para ajeitar alguma coisa para outras pessoas, o que é irregular, porque o hospital público tem que atender todo mundo, o vereador não pode chegar porque ele é vereador e tomar a frente de outras pessoas que não têm essa amizade com o vereador. Então nós ainda capengamos nesse cotidiano. Isso precisa mudar. E aí nós observamos que os outros estados estão mudando. O Maranhão precisa mudar. O Maranhão é um estado riquíssimo, mas em termos administrativos e de desenvolvimento é um estado que está aí quase que na sua falência. Por exemplo, qual é o grande empreendimento que quer vir para o Maranhão? Nenhum. Primeiro, nós temos a energia mais cara do Brasil. É a do Maranhão. Então, nós sabemos que a moeda maior que desenvolve o progresso é a energia. Se você tem, a sua energia foi aumentada 13,9, enquanto os outros estados do Sul e do Sudeste aumentou 7,4, 7,6, 8,2, você acha que o empresário vem para cá? Se o combustível maior de movimentar a empresa é a energia, nós temos uma energia caríssima no estado pobre. Essa é a sinceridade de Francisco Chaguinhas, né, que é interessante para você, telespectador. Mas depois do intervalo, eu quero fazer uma pergunta logo de imediato, para você ter expectativa. Por que você trocou a sua carreira de empresário lá no São Cristóvão, de dono de rede de farmácias, para virar político? Política virou profissão? Aí você me responde depois do intervalo. Tá certo. Muito bom.